Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul, nossa conexão transforma o seu dia a dia. Olá, amigos, muito boa tarde. Iniciando o nosso Virando o Jogo desta terça-feira, pré-jogo da dupla Grenal. Quarta-feira que inverte os adversários da última rodada. O Grêmio enfrenta o Coritiba, que venceu o Internacional no Beira-Rio no último domingo. E a equipe do Inter enfrenta o América, que o Grêmio venceu lá em Belo Horizonte no último sábado. O Internacional, no último domingo, acabou dando aquela vacilada, perdeu o Vitão no início do jogo, teve algumas oportunidades, não conseguiu manter e acabou perdendo para a equipe do Coritiba aqui em Porto Alegre. E o Grêmio, na quarta-feira, no sábado, acabou vencendo 4-3 a equipe do América lá em Belo Horizonte. Já repercutimos bastante tudo isso no nosso Virando o Jogo de ontem, segunda-feira, e agora a gente já começa a projetar para ver o que acontece no meio de semana para a dupla Grenal. Aconteceu também o empate, que na minha opinião foi bom para a equipe do Juventude, por se tratar do líder do Campeonato Brasileiro da Série B, contra o Vitória jogando fora de casa. A vacilada do Juventude foi realmente o empate contra o Londrina aqui em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, né, na última rodada. Era jogo para ter vencido. Juventude acabou caindo para a quarta colocação, mas está no bolo ali. Precisa vencer mais 2 partidas na sequência para se firmar no G4 da Série B. Tomara que o Juventude consiga essa vaga para a elite do Campeonato Brasileiro. Caiu em 2022 e voltar já em 2023 seria maravilhoso. E a gente está ao vivo aqui no canal 11 da Claro Net TV e também no canal 55.1, canal aberto aqui da Rede Sul de televisão. E é claro, nas plataformas digitais da nossa EAV TV e da Rede Sul de televisão. Inclusive, está aparecendo na tela para vocês um QR Code que você direciona o celular, cai lá no YouTube da EAV TV, já aproveita, te inscreve no canal, ativa as notificações, clica no sininho e espalha para todo mundo se não for pedir muito, tá bom? Vamos começar o nosso Virando o Jogo desta terça-feira, claro, apresentando a nossa bancada, os nossos convidados aqui no vestiário do Virando o Jogo. Léo Nascimento, representante tricolor, quero mandar um abraço aqui para o Mário Godoy, lá da Rádio Pachola, grande parceiro. A Rádio Pachola saiu do Campeonato da SEG e o Mário não apareceu nenhuma vez para prestigiar o time. Aí não dá, né? Isso não é gestão, presidente, pelo amor de Deus. Léo, tudo bem? Fala, meu, tudo jóia? Um abraço aí para todo mundo. Obrigado pelo convite. Que puder participar sempre, só nos chamar. Tá Vitória no sábado para dar uma tranquilizada, para colocar a casa no lugar. Foi vira, né? Toma virada, vira de novo e aí dá um ânimo, né? Luiz Soares, até deixei nas minhas redes sociais um videozinho sobre os números do Luiz Soares. O cara é... Não que ele já me convencendo agora, mas a gente estava com uma certa dúvida do comprometimento dos números que ele poderiam estar apresentando, mas realmente é disparado o melhor que tem hoje no futebol brasileiro. Tinha dúvida entre o marketing e a produtividade. Você estava um número muito maior, muito acima do que o normal. Tinha uma dúvida se ele poderia ser o cara que vai entregar tudo que que o Grêmio precisaria. Ele realmente está fazendo a diferença. Agora eu sei que ele faz a diferença. Demorei para aceitar. Eu queria ele 24 de novo no Grêmio. Pois é, possibilidade zero, né? Zero. A gente já sabe, tá tudo certo, ele não vai ficar, mas dá para fazer uma força, dá para conversar, tentar fazer com que ele fique. Não vai ficar. César Schulman, representante do Internacional. Eu diria que o torcedor colorado, aquele que não se envolve na política do Inter, né, ele tem uma preocupação dentro de campo. Mas o César, que é um cara que tem a política do Internacional também no dia a dia, um cara muito bem informado de Inter, um cara que teve dentro do vestiário feminino do Internacional, toda essa construção do Inter que a gente está vendo, esse cara aí participou, ajudou, colaborou. É difícil, né, nesse momento de política, tu conseguir
entender também tudo que está acontecendo com o clube dentro de campo, né? Boa tarde. Boa tarde, Barbosa. Boa tarde aos convidados. Boa tarde aos nossos espectadores, especialmente a torcida colorada. É um momento do Inter aí que a gente tem vários contextos, né, Barbosa? E as narrativas, elas estão aí sendo trabalhadas, né, na política. Então, esse é a grande questão, né? Então, a gente, às vezes, quando está envolvido, deve ter que ter cuidado para a narrativa não ajudar o adversário, né, político por outras questões, né? Então, o que tem de debate no Inter hoje, que vai ter na eleição, com certeza vai ser a questão da SAF ou não, a forma de SAF, né, o futuro do clube e dos clubes brasileiros, né, com esse modelo. A gente vê o próprio Fortaleza virou uma SAF, mas é uma SAF própria. Então, são modelos novos que estão vindo que vão fomentar o dinheiro no futebol no Brasil, né? E isso a gente tem que ter a preocupação como clube, né? Nesse debate, tem que ter a seriedade para a manutenção dos nossos clubes aqui do Rio Grande do Sul. Isso não é um debate só do Inter também, né? Como clubes fortes que disputam os campeonatos. E, em paralelo a isso, a gente também, né, disputou a Libertadores aí até a fase semifinal. Estávamos indo numa final até os 80 minutos do jogo, né? O momento em que o Internacional sentiu um pouco tudo aquilo que se passou, né, também no decorrer do ano, né, preparação física, que foi o tema debate aí durante o ano, né, teve a questão também dos jogadores chegaram em cima do campeonato, entendemos também, né, que isso, né, decorre da situação do calendário europeu e da liberação de atletas de contrato, né, em término de contrato nessa época. Então isso a gente também tem que ter o conhecimento, né, o financeiro do clube. A gente sabe que os investimentos do clube hoje são bem difíceis, independentemente do candidato que vai vir a ganhar, vai ter que enfrentar a dívida do Internacional e é aí que entra os outros modelos, né, para poder solucionar esse passivo anterior, né? Então a gente tem que pensar muito no clube e as decisões aí que são tomadas e o lançamento da candidatura de ontem, né, que foi um ponto importante aí, que agora começa a campanha para o Conselho de Gestão e também, junto com o Conselho Deliberativo, também as chapas, né, para o Conselho. Pois é. Deixa eu apresentar o Emerson, que também é colorado. Quero dar boa tarde aqui para o Emerson. Já quero fazer uma pergunta para ambos. Primeiramente, tudo bem, Emerson? Tudo podia estar melhor, né? Mas estamos erguendo a cabeça e olhando para frente, esperando 2024 chegar logo, acabar esse 2023. Né? E mais uma vez, nós torcedores colorados somos ao Beira-Rio e o Internacional dentro da sua casa, na frente do seu torcedor, com aquele gostinho de que agora vai dar, né? Que o Internacional decepciona. Aí sepulta, na meu entendimento, definitivamente as chances de poder pegar uma pré-Libertadores. A Libertadores direto já não estava cogitada, mas a pré-Libertadores, esse jogo contra o Curitiba que aconteceu domingo, ele definitivamente sepultou todas as esperanças do Internacional de pegar uma pré-Libertadores. Vamos cair numa Sul-Americana e lamba-se os beijos. Estava até aqui pensando, e era o que eu ia perguntar para vocês, e eu acho que o Léo, de alguma maneira, também pode colaborar com esse questionamento, porque, cara, eu tenho o sentimento que para o torcedor colorado, aquele que tem direito de voto, que vai no conselho, que vai para o pátio, e o César é um cara que conhece os nomes da política do Inter, vocês não acham que faltou opção? E eu não estou dizendo que Barcelos ou o Melo é insuficiente, né? Será que não faltou mais opções para o torcedor? Porque a gente ficou numa situação que é ou um ou outro. Não tem outra alternativa. Será que não faltou, de repente, sei lá, mais uns 2 candidatos para o torcedor, para o conselho ter mais opções? Eu acho que a polarização na campanha política do Inter, ela também se deve de terem 4 setores, né? Se a gente pegar a última eleição, o Aquino e o Ginter, né? do Maciara e o povo do clube e o Alessandro em outra. Então, ao invés de tu fazer esse debate interno do lançamento e de dividir o clube, eu acho que a gente conseguiu unir o clube, né, independentemente com 2 chapas de espectros políticos que se aproximavam, né, pensando numa polarização dos temas que vêm para o debate, como o entorno do Beira-Rio,
né, a questão patrimonial do Inter, que também é um tema que vai ser muito forte nesse debate eleitoral. É um ponto de muita relevância e até para também o futuro do clube, né, em relação a isso. Outro ponto, assim, que o futebol, né, ele é uma construção, né, Barbosa? Então, tu manter uma construção de trabalho ou tu trocar aquele projeto que tu tem ali de atual para um outro, ele requer assim, um período de transição. E esse período de transição eu vejo que o clube passou, né, saindo da gestão anterior para essa, e agora a tendência é se aprofundar, né, melhorar. Eu acho que já dá para ter uns diagnósticos, espero, né, que sejam bem feitos para as substituições necessárias para os rumos que a gente tem que seguir o rumo, mas a gente tem que modificar toda essa trajetória que estava fugindo do objetivo final, né? E aí isso fica bem claro em alguns setores do Inter, por isso que o povo do clube, por exemplo, opta, ao invés de lançar uma chapa própria, apoiar o Alessandro, entendeu? A gente opta por uma questão de como enxergar o clube, de como a gente enxerga o Inter. Né? E isso é um ponto importante. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma chapa no Conselho Deliberativo, independentemente da outra chapa. Por quê? Porque a gente vê que o futuro do clube passa muito pelo povo do clube, né? A gente tem que ter conhecimento que o povo já tem 47 conselheiros e se fizer de novo 47 conselheiros, pode ter chapa para a próxima eleição. Isso é um fato, os números estão aí, comprovam, e a gente está se preparando para isso, né, Barbosa? Eu acho que é importante também frisar esse torcedor colorado, né, que o futebol do Inter vem desde lá das escolinhas, né, da iniciação esportiva, passa pela base, pela formação de atletas. Então a gente tem aí muito trabalho. O Inter tem muito trabalho para ser feito, né? E a gente acho que pode contribuir muito no futebol do Inter, na construção do futebol do Inter, como a gente fez no futebol feminino, né? Que eu tenho também minhas críticas, né, o que foi feito no futebol feminino do Inter. Eu acho que a gente conseguiu chegar na Libertadores, mas eu também, analisando tecnicamente, eu também conheço a América do Sul, né? Assim, os times, as grandes jogadoras da América do Sul, dos outros países, jogam também em outros países, jogam nos Estados Unidos, na Europa, mas criou na história, Ásia. né? O futebol feminino do Internacional fez história no Rio Grande do Sul, né, velho? Não, fez história, mas esse trabalho é um trabalho que vem aqui, né, desde 2017. A gente foi campeão brasileiro, sub-16, sub-14, sub-18, sub-20 duas vezes, entendeu? Sim. O Inter tem 7 títulos brasileiros na base do futebol feminino de 2017 a 2023. Então o resultado e a qualificação dos nossos atletas, que são acostumados a uma mentalidade vencedora, são campeãs desde sempre, jogadores de qualidade que chegam na seleção brasileira sub-17, sub-20. O trabalho que a gente fez no Internacional é um trabalho de continuidade, mas que as que eu tenho, elas são diferentes. Esse ano já fomos 7º colocado no Campeonato Brasileiro, que foi a pior colocação desde 2019, quando a gente entra na primeira divisão. Então, estar atento às mudanças que o time sofreu. Por exemplo, a gente perdeu 8 jogadoras titulares, não são todas aqui que vieram, que não, elas são ruins. Não é, tu tem que montar um novo time, joga muito menos, né, que o masculino, então até o time se formar também leva um período, às vezes, no ano maior. Então tem situações, teve a troca de treinador que não foi planejada, foi o Flamengo que veio quem tirou, né, não pagou multa rescisória. Então são coisas que a gente tem que debater, né, debater no sentido de construir, contribuir para a evolução, né, e esse é o ponto, não de mudança radical, não de mudança de concepção, e sim a forma que a gente vai fazer o futebol, né, de quais os desvios que a gente teve do projeto que a gente acredita. Essas são as questões que a gente tem que melhorar. Eu acho que quando o Alessandro abre essa oportunidade para a contribuição, é muito bem-vinda também, porque a gente precisa ganhar experiência, estar trabalhando no clube. Eu tenho uma experiência, mas os meus colegas precisam também de mais experiência para também estarem. E outra, o clube se renova. O Inter, uma das queixas que eu tenho é que não se forma dirigente no clube. Vai, passa, sai, entra um, daqui a pouco o cara some, daqui a pouco vai em outro, e assim o clube vai indo, entendeu? E nós temos áreas aí cruciais. Então, para a gente combater, inclusive, essa SAF, pega o exemplo do Fortaleza antes da SAF agora, que virou SAF agora, em setembro. Sim. Fez um projeto que ele mesmo é dono da própria SAF dele. Só que assim, tu pega como América Mineiro, tu pega o Fortaleza, ele tem 16 cargos remunerados. Não estou dizendo que tem que fazer aqui, não estou falando isso. Ou seja, estão procurando alternativas de gestão e negócios para defender um modelo associativo ali, ou manter essa SAF própria, onde vai buscar recursos com percentual como o Bayern de Munique fez na Alemanha. Esse é o foco do Fortaleza, é buscar nesse sentido, né? Não de entregar o clube como fez o Botafogo, o Vasco, Cruzeiro e outros clubes. Né? Então, eu acho que são debates importantes e a gente tem que estar
inserido e buscando conhecimento, trabalhando pelo Inter. Quando tu fala, hein, Barbosa, deve ser lisonjeado, te agradecer, que realmente eu tenho trabalho no Inter, eu sou um cara que peço documentos, sou um cara que estou ali querendo ver contrato, querendo saber, porque não adianta tu anunciar uma hora do patrocínio da história do futebol feminino, tá, mas quanto é que é? Vamos lá ver, né? Então, conhecer o clube, eu acho que o conselheiro e a conselheira, quem é sócio tem a oportunidade de votar e também de ser... Ele tem que fazer esse papel de cobrança. Eu me sinto responsável. Se o conselheiro simplesmente disser amém, não adianta em nada. Se eu vou vir aqui te pedir o voto, Barbosa, me ajuda aí com os consórcios do Inter, tu conhece aí, meu pô, que eu tô ali sempre, ali, pá, tu candidato à reeleição. Se eu vou pedir o voto para a reeleição ou para candidatar a primeira vez, é porque eu tenho que trabalhar. Tu não tá indo lá passear e andar de carteirinha e achar que tu é conselheiro. Não, tu tem que trabalhar no clube. Tu tem coisas para fazer pelo clube. E eu acho que essa mentalidade a gente também, o povo do clube, traz muito para dentro do conselho do Inter e mostrou isso para muita gente, que agora é outro trabalho, tu sai. Entendeu? Vamos seguir falando sobre a política no futebol. Daqui a um pouco quero escutar a opinião do Emerson e também do Léo Nascimento, mas antes eu quero falar do Banrisul, a tag Banrisul. Quem tem, passa bem. Passe sem filas em pedágios e estacionamentos. Você paga tudo no cartão de crédito e pode garantir mensalidades grátis. Peça sua tag no app do Banrisul. Tag Banrisul, uma tecnologia Veloy. Saiba mais em banrisul.com.br. banrisul.com.br. O recado do Banrisul, o Banco dos Gaúchos. A gente faz a primeira parada do nosso Virando o Jogo desta terça-feira e já voltamos para seguir falando de futebol, de política, tudo que envolve a nossa dupla Grenal. Fica aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto. Vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre. E da saúde da sua gente. É por isso que a Prefeitura criou o programa Agiliza Saúde, que deve realizar até o fim do ano um total de 40 mil procedimentos. Estamos investindo mais de 55 milhões de reais para a redução de filas de espera em consultas, exames e cirurgias e compra de equipamentos para hospitais próprios e SAMU. O Agiliza Saúde também prevê a construção e reforma de unidades de saúde. São 2 novos postos no Rubem Berta e no Jardim Itu Sabará, além da reforma da unidade da Tronco no bairro Santa Teresa. Cuidar da saúde é uma prioridade pra gente. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Se transforma através das nossas conexões. A Joana amava joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho, conheceu o Gui, que ensinou para ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita: energias renováveis para o bem das joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário, nossa conexão transforma. Banrisul. Finalmente vamos retomar a partida. O goleiro foi pro chão. Foi chamado o atendimento médico. Vou fazer outra coisa. E eu vou de KTO. KTO é o lugar para você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO. De volta com o nosso Virando o Jogo.
aqui na Rede Sul de televisão, canal 55.1, canal 11 da Claro Net TV para todo o estado do Rio Grande do Sul e, é claro, nas plataformas digitais da EAV TV e também da nossa Rede Sul de televisão. Para a KTO, kto.com, onde a diversão acontece. KTO é um lugar certo para transformar o palpite em diversão, dar ainda mais emoção para qualquer jogo. Diversas opções de esportes, porque a KTO não é só futebol, é tênis, é basquete, é vôlei, é moto, é judô, é qualquer esporte, a KTO tem lá no site. kto.com, faz teu cadastro lá agora. Inclusive, a gente tem uma barbada para vocês. Na hora de fazer o primeiro depósito, você digita o código VIRANDO. Vai aparecer na tela para vocês. O código VIRANDO, você digita o código no primeiro cadastro e ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, tá bom? Te cadastra agora lá na kto.com. Gente, seguindo nessa linha aí, e o Léo já trouxe nos bastidores, é impressionante, parece que no momento que o clube mais precisa estar tranquilo, começa um burburinho eleitoral, né? Mesmo que o Alessandro Barcelos, em todas as oportunidades que ele tem, ele está declarando que não pensa antes do final do Campeonato Brasileiro em política. Mas, cara, a gente sabe que internamente é óbvio que isso está acontecendo, né? Eleição e o Campeonato Brasileiro acabam 2, 3 dias antes, né? Acho que é dia 9, eu tenho que confirmar 9 de 12 a eleição para o segundo turno. O Campeonato agora acaba dia 6. É 6 do 12. Era 3, agora passou para 6, né? Então a gente meio, cara, bate as datas, né? Então, assim, é um período que a eleição tá aí, mas eu vejo assim também, né, cara? O cenário do Inter no Campeonato Brasileiro, né, Barbosa? Ele era já, quando o Inter optou em mudar o seu rumo no Campeonato Brasileiro, porque não vinha bem, que foi a substituição do Mano Menezes pelo Cudê, foi também pelo Campeonato Brasileiro, que o time não vinha rendendo bem. Né? Então a gente optou pela Libertadores, né? E o Inter disputou a Libertadores até o fim, né? Então acho que isso tem que ser pontuado. E a questão da derrota de domingo, ela passou muito pela arbitragem, por erros do Inter também, né? Mas enfim, perdeu o jogo, né? Um jogo que ceifou a chance de ir para a pré-Libertadores, ou deixou muito mais complicado, ou praticamente ainda tem que fazer 100% dos pontos para chegar lá, né? Enfim, né? Ainda havendo uma possibilidade matemática, mas difícil na prática, até porque a gente vê os 6 tem outros complicadores aí, né? Os 6 times hoje que estão na frente não ganharam e nem disputam ainda nenhuma das vagas. O São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil, tá em 10º lugar, está em 11º lugar, então ele não chega a disputar essa posição, o Inter não chega a ganhar uma posição caso ultrapasse. Né? O próprio Fluminense, que ainda vai jogar, a gente não sabe se vai ganhar. O Fortaleza, que está na disputa dessa vaga também do G6. O Corinthians está atrás do Inter. Está atrás do Inter. Não, mas complicou bastante. O Corinthians tomou um revés, né? Ele estava vencendo o Santos até o finalzinho do jogo e o Santos empatou. Exato. E aí o Santos sai da zona de rebaixamento por conta dessa... O Internacional tem que... Então já era difícil, né? Eu quero concluir que já era uma coisa difícil. Mesmo que tivesse ganho do Curitiba, ela continuaria difícil. Não, eu continuaria alimentando, mas não. Seria uma coisa assim... facilmente atingível, né? Mas o Inter se complica sozinho, né? O Internacional se complica sozinho. Agora, a gente está falando a questão da política do Internacional. Eu, para mim, como torcedor, eu não vivo os bastidores da política como tu vive, né? Eu não estou lá dentro do Internacional, né? Eu acho que tem algumas coisas que ficaram muito bem claras nessa questão política do Internacional. Uma delas, no meu ver, eu sinceramente não tenho a informação, não sei, né? Mas eu sei que a gente vê aí que o Sonda, ele apoia a chapa do Melo, né? Para mim não está muito claro isso, se ele é apenas um apoiador da chapa do Melo ou se ele vai participar como investidor no Internacional, se for o Melo o candidato a vencedor na chapa, a ser presidente do Inter. E isso, no meu entendimento, tem um grande peso, né? Tem um grande peso e pode ser que até se defina eleições por aí. Né? Mas o que eu entendo sobre a eleição do Internacional, sobre o Internacional todo, né? Eu sempre defendi aqui no programa, o Barbosa é testemunha, em continuidade. Sempre foi sempre. Esse é o meu pensamento, porque entendo eu que o futebol se faz com continuidade. A continuidade vai te gerar uma identidade. O Internacional errou no momento que o Alessandro Barcelos trocou lá atrás o Abel Braga, né, por uma revolução do futebol, uma ideia, uma mentalidade de futebol, né, e essa ideia, obviamente, não ia dar resultado num curto prazo de tempo, né, e foi se costurando, remendando
vamos dizer assim, dentro da sua política, da sua gestão, até achar o Mano Menezes. Então, que eu fui contra a demissão dele e sou contra a demissão do Cudê. Então, eu entendo que o Internacional tem que dar continuidade. Se vai ser com o Alessandro Barcelo ou com o Melo, a gente não sabe ainda, né? Mas que se tenha continuidade no Internacional. Essa é a minha preocupação. Que não chegue lá dentro do vestiário e se faça até arrasar, e se mude tudo, se mude mentalidade, filosofia. Não, precisa dar continuidade. É o Cudê, o treinador, isso já está bem claro para todo mundo, tanto pelo Melo quanto pelo Alessandro Barcelo. O que precisa corrigir, não sei se tu concordas comigo, é material humano dentro de campo para poder trabalhar, né? E também, no meu entendimento, alguma coisa que tem que ser falada com o Cudê, porque o Internacional está tomando muito gol, o sistema defensivo do Internacional está falhando demais. Eu estava vendo domingo o Busto, mais uma vez, dentro da área, pequena área do Internacional, marcando um jogador adversário que tem 2 vezes o metro dele. Não pode. São correções que o Internacional, dentro de campo, precisa fazer. Então, minha gente, continuidade. Essa é a palavra que eu levo como esperança para 2024 para o nosso torcedor, né? Para mim, para todos os torcedores. Vamos dar uma migrada para o futebol, daqui a pouco a gente pode voltar para o bastidor e para a política também. Léo, quarta-feira, amanhã, pode ser a oportunidade da vida do goleiro do Grêmio, do Kaique? Pelo Grando estar fora? Pode ser. Mas eu acho que existe a possibilidade dele fazer uma grande partida e ser mantido, ou tu acha que não? Não. O Kaique é a reserva do Gabriel Grando. Renato mantém a política de que saiu por lesão ou por cartão, suspensão, alguma coisa, volta. Não tem a mínima até pelos treinamentos. Mas as pequenas oportunidades dele mostrar que quando precisar está pronto, né? Até porque ele tem um contrato que encerra em dezembro e daqui a pouco pode ficar no próximo ano. Pode dar a vida só. Ele foi um bom reserva quando precisou e se mantém ele, porque o Grêmio está com jogadores da base vindo que ainda não estão prontos. Eu ainda acredito que o Cássio estaria pronto, mas tem um detalhe, o Cássio que fez a base dele no Esporte Clube Internacional, ele não tem a altura desejada para um grande goleiro, né? Então pode ser um empecilho para ele. Os reservas dele e a turma de baixo são muito maiores. Tu sabe que eu particularmente eu não consigo ainda fazer uma avaliação, porque o pouco que a gente viu do Kaique como adversário do Ipiranga, são camisas diferentes. Até no Vitória. Lá na Rádio Grenal, e a gente consegue ter uma noção assim um pouco maior, não que a Pachola também tem, mas eu digo que a Pachola é uma opinião mais segmentada porque é o gremista aqui local. E lá na rádio a gente recebe, cara, muita mensagem assim de Salvador, de Bahia, o próprio pessoal de Erechim. Cara, todo mundo rasga elogios pelo Kaique. Sim. Eu não sei se daqui um pouco é uma torcida por um cara que já passou, né, por Vitória, passou pelo Ipiranga, ou se realmente é uma opinião de que existe qualidade mesmo, porque às vezes o desejo e a torcida das pessoas é muito maior do que a qualidade, entendeu? É por aí, a gente vive... Acho que a história dele de chegar no Grêmio, a história de chamar no Instagram e tal, eu acho que também deu uma comovida em muita gente também. Sim, né? Mas ele já está sendo monitorado, né? A gente sabe que já está sendo monitorado. Mas isso a gente vive aqui, a dupla Grenal vive. O de fora sempre é o melhor. Exato. Né? Então tu vai lá e coloca o de fora, ele faz um jogo bem, tá aí, temos o lateral. No outro jogo ele toma um cartão, é expulso. Bom, pode falar pelo Bitelo, aquela expulsão dele que levantou o pé. Pô, esses guri, que ninguém na base, tem que mandar embora logo. Cara, e o Bitelo, a gente sabe que faz falta pro time. Né? Então, assim, quem é o de fora é melhor. Tem vários exemplos. A gente estava com o Bruno Cortez e Diogo Barbosa. Quando jogava um, o outro era melhor. Entrava o outro era melhor. É sempre assim. Então, o que acontece com o Gabriel Grando? O Breno vem, surge bem, entra no time, o Grêmio fica os dois em 2021. O Grêmio acaba caindo. E a galera diz assim, pô, mas o Gabriel Grando não tem experiência, bota o Kaique. O Kaique tem 27 anos, o Gabriel Grando vai fazer 24. Se já não fez 24, se alguém puder me corrigir. Aí tu analisa, o Gabriel Grando participou do time que caiu, jogou a Série B,
Vem esse ano fazendo Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, tu vai dizer que ele não está maduro? Eu não é que eu acho que ele não está maduro. Eu acho que, até eu vejo que alguns torcedores criticam o Gabriel Grando. Pô, ele faz boas defesas durante o jogo, ele salva o Grêmio em vários momentos. O que eu tenho com o Gabriel Grando, Barbosa, uma opinião, que às vezes me parece que falta confiança, que já era para ter em função de que ele é o titular absoluto. Sim. Ele não precisa mais ter insegurança por estar disputando posição, ele é o cara. Né? Então, às vezes, ele me parece um goleiro inseguro que acaba passando isso para a defesa. Tá? Posso estar enganado. Não, tudo bem, a tua visão... Posso estar enganado, mas sei lá. Eu já vou na contrapartida do que eu vejo no dia a dia nos treinos. Que é importantíssimo, porque o dia a dia é o tudo. E aí eu te digo, o Kaique, ele tem uma dificuldade tremenda com a bola rasteira. Ele é alto. Muito. Agora, bota a bola meia altura e para cima, fecha tudo. E aonde aqui aparece, né? A gente brincava na nossa época, né? Vai lá, o goleiro deu uma ponte, saiu para fora, aparece o goleiro lá esticadinho, alto, pegando a bola para cair. Porque saiu na foto. Agora, aquela foto rasteira, é obrigação dele. Lá em cima que é o difícil. Para goleiro que lá em cima é muito difícil. Tem goleiro que embaixo é muito difícil. O Kaique é esse. Tem vários exemplos de goleiros. E o Kaique é um goleiro que ainda precisa ganhar essa agilidade para poder ir para o chão. E ao mesmo tempo ele tem um outro fator que hoje o Grêmio que a torcida sofre. O Grando não sabe bater com os pés. Calma. Como que não? Antes era o Breno, o Adriel, né? O Adriel hoje não pega nem banco do Bahia. Terceiro goleiro. Aí tu tem o Breno, que estava melhorando, mas perdeu confiança e o Gabriel entrou. O Gabriel hoje é o melhor que bate na bola. O Kaique não chuta. Vai fazer uma reposição, ele vai com a mão, ele não vai com o pé. Não tem os pés. Não tem. Ele sobe no ônibus. Escutando o Léo agora. Eu olhando lá de cá, eu vejo que desculpa, Barbosa, eu olhando do lado de cá, a minha análise que eu faço do Grêmio com relação ao goleiro é que o Grêmio precisa de um goleiro para 2024, independente do Grando ou não. É o que todo mundo fala. Acho que o Grando seria um bom reserva para um goleiro melhor dele, até porque o Grêmio vai enfrentar uma Libertadores. Mas daí numa situação enfrentar uma Libertadores com o Grando eu acho muito insuficiente. Mas aí numa situação dessa que tu tem o Grando com uma certa experiência e é o titular, eu comparo o Grando. Então tu negocia o Grando, faz uma grana, mantém o Kaique para ganhar experiência e contrata um goleiro pronto. Eu comprar o Grando poderia ser uma boa... Não sei se tu concorda, mas eu comprar o Grando com o Kehler do Inter. Para mim tá na mesma prateleira. Não, acho que ele é superior ao Kehler. Não sei te dizer. Eu colocaria o Joe na mesma prateleira. Mas a questão daquela frase, né, que todo mundo fala, que alguns falam, não é todo mundo, alguns falam, como diz o Renato 23, né, os do ar-condicionado. O que tem o perdedor de gol e tem aquele que é o chamador de gol, desses 2, 3 que sai essa frase. E é engraçado, né, o cara, em vez de defender o clube, ainda fica fazendo esse tipo de crítica. O chamador de gol, não é ele o chamador de gol. A gente tem um problema defensivo. O Grêmio tem um problema defensivo muito grande. O Grêmio toma gol e não é por culpa do goleiro, é por conta do sistema defensivo. Então tu vai me dizer que o Kahneman e o Jeromel, mas não é o problema, não é os dois. É na frente dos dois. O problema é o espaço entre eles e os volantes. Então quando joga com 3 zagueiros faz o quê? Continua o mesmo espaço entre os volantes? Todo mundo sabe. O Inter venceu o Grêmio jogando entre os volantes e o zagueiro. As pessoas em casa não estavam vendo que a câmera estava fechada no Léo. Mas o Léo falando sobre os goleiros... Cara, me veio uma cena do último domingo no Beira-Rio e daqui a pouco o Emerson e o César vão me ajudar a ilustrar. O que foi aquela jogada do pênalti do Curitiba, do Rocher com o Dalbert. Sabe quem me mandou? A impressão que eu fiquei foi do tipo assim, vamos ver quem vai ser o primeiro a errar. Entendeu? Mas brincadeira de colégio, sabe? Um jogava pro outro, um jogava pro outro e cada vez estava ficando mais difícil. Cara, por que um dos dois não deu um bico para qualquer lado, cara? Aí eu te pergunto, se fosse o Gabriel Grando fazendo aquilo dali, o que ia acontecer? Amanhã ele estava fora. Amanhã ele estava fora. Não o Grando, o próprio Kehler também. Não. Vamos fazer a granalização. Se fosse o Gabriel Grando, tinha acontecido o quê?
Se o Rocher não tivesse construído uma certa casca na Libertadores, eu acho que aquele lance ali hoje ele estaria sendo crucificado. Lembra que eu falei aqui? Mas o Dalbert foi, né? Crucificado, né? Não, era o torcedor ali não, o torcedor pegou no pé. Tanto que o torcedor já está dizendo, e pior que é ele que joga o próximo jogo, né? O Dalbert foi horroroso naquele jogo. O torcedor, ele foi a reação do torcida, mas assim, né, a questão do... A questão, assim, do time, né, do Grêmio ali, do goleiro, também tem uma questão de experiência, né? O goleiro, ele cresce, né, com o tempo, né? Cada vez mais, então tu vê que o... Tu veio na frase, que eu quero. Que o Alisson, quando começou, foi ganhando experiência, outros goleiros vão... O goleiro, ele demora mais para amadurecer do que os outros. Por aí. Né? Os outros, quando sai da base com 19, 20, já começa a pressão. Bota para jogar, tem que dar-lhe janelinha. O goleiro, não. Calma. O goleiro, ele demora um pouquinho mais, né? Só que ele precisa de continuidade, né? Ele precisa criar jogando, então isso aí que ele está tendo de oportunidade também é uma coisa importante, né? Agora, é como o colega falou aqui, né? Da continuidade. Né? A mesma coisa serve para o Cudê. O Cudê, o trabalho dele precisa de continuidade. A mesma coisa serve para a construção do grupo de atletas. Eu sou contra né? E aí entra o que eu falo da questão do Alessandro Barcelos. Né? Pô, o Cudê vai ficar só com o Alessandro Barcelos, esse é um ponto. Segundo ponto, o grupo já tem hoje, o grupo que tem aqui hoje, e que tinha lá no início de 2021 para hoje, mas a gente foi vice-campeão brasileiro. Não, mas o grupo, todo mundo sabia que o grupo era limitado naquele ano. Né? E outra, a gente foi vice, e a gente foi vice depois brasileiro de novo, porque a gente teve time, mas o grupo ainda estava carente, o grupo como um todo. Né? Ele precisou ser, e agora nós vamos ter a melhor oportunidade, porque já se tem um time bom e algumas peças também excelentes, e tem uma gurizada que está vindo, né? Que agora, querendo ou não, que o Inter vai poder escolher quem fica e que aparentemente o Cudê é o técnico dos dois candidatos. Mas aí é uma coisa que eu não acredito. Eu acho que ele fica só com o Alessandro Barcelos. Eu afirmo. Tu acha que fica só com o mas a declaração do Melo foi de que o Cudê é o treinador dele. Mas né, então por que não renovam agora? Daí depois teve uma entrevista. Contra quem foi? Mas que tem que renovar. Coletiva depois. Não, mas se o outro. Não, tu não vai. Se faz isso sem a anuência do outro, daí tu não tá renovando os dois. Qual foi o pós-jogo que numa coletiva o Cudê agradeceu ao Melo por ter vindo para o Beira-Rio? Porque o Melo era o vice-presidente na época. Foi bem a substituição entre os dois, né? E o Melo ajudou. O Melo ajudou a trazer e o Alessandro, quando o Cudê chega, o Alessandro Barcelos é que tá, entendeu? Eu fico pensando... Então é isso, é questão de continuidade. Eu fico pensando o Barcelos escutando a entrevista. Pô, o cara tá agradecendo meu concorrente a presidente do clube. Mas isso é um ponto importante. Eu acho que deveria já renovar com o Cudê. Eu fui contra tirar o Mano e sou contra tirar o Cudê. O recomeço de trabalho é sempre complicado. O Internacional já tem uma base, que precisa corrigir os erros que o Internacional vai cometendo, tanto de gestão quanto de treinador. Os erros em geral, o Inter precisa corrigir. E tu corrigir, e tu já tendo um trabalho em andamento, fica mais fácil de tu dar o rumo certo. E outra coisa, o Alessandro Barcelos, no meu entendimento, eu acho que ele aprendeu muito nessa gestão do Internacional. Sim. Esse é o entendimento que eu tenho. Cometeu erros que a torcida crucificou ele, e eu fui um que crucifiquei, porque, lógico, estava visível, né, as coisas que estavam acontecendo ali, mas eu entendo que ele aprendeu, amadureceu. Então, acho que nós vamos ter um bom gestor de futebol para o ano que vem. O Melo também é outro bom gestor. Olha, vai estar bem complicado isso aí. Eu acho que o que vai definir mesmo... Claro que a questão do treinador, o torcedor, 80% do torcedor quer saber de ganhar clássico, de levantar taça e de ganhar dentro de campo, né? Mas eu até acho que o conselheiro em si é o único que consegue ter noção. Mas do que a gente conversa com as pessoas, né? E a gente conhece gremistas, a gente conhece colorados, e alguns colorados que fazem parte dessa política do Inter, é de que internamente o clube está se reorganizando. Se não está dando certo, e olha, está aqui falando um cara que é crítico, né, do trabalho do Barcelos, porque para mim o que importa é o campo. Né? A organização interna do clube interessa para o torcedor, para mim não interessa. Né? Mas eu vejo muita gente dizendo que internamente, números, finanças, que as coisas aos poucos elas estão sendo organizadas. Se é real, não sei.
As coisas estão sendo organizadas, não, sem dúvida, né? Eu vejo que isso é fato. Só que eu também quero taças, né? Quando tu fala assim, nossa, eu também quero taça. Pois é. Só que eu entro numa questão de ver que é uma construção. As taças, ela pode até ser campeão ocasionalmente. Pode acontecer, não teve o Santos que chegou na final da Libertadores há 2, 3 anos atrás, aí, com um time, né, que chegou. Né? Então, assim, ocasionalmente, algumas vezes tu pode conseguir. Né? Agora, tu tem uma sequência, tu tem uma década de vitórias, tu tem uma sequência de produção, né, de atletas oriundos da base. Isso são trabalhos que eles levam de médio e longo prazo. Isso tem que ser visto. Né? Então, por acreditar nisso, nessa construção até aqui, nas mudanças necessárias dos diagnósticos feitos, daquilo que também deu errado, porque também, né, quando tu vai fazer um balanço, diz, isso aqui deu certo, isso aqui a gente melhorou, isso aqui deu errado, a gente deu errado por quê? Porque deu errado porque, apesar às vezes, a ideia, o projeto ser bom, não, mas a gente acabou aqui indo para cá, ao invés de seguir aqui. Então, assim... Podemos dar exemplos, né? Tu faz o processo na base de mudança. Ao invés de tu ter 250 atletas lá, tu vai ter 120, mas vai trazer os melhores, vai ter não sei o que. Daí tu diagnosticou errado, meia dúzia. Qualidade. Outra meia dúzia, tu foi bem, entendeu? Mas não chegou. Então tu tá nesse processo. Né? Tu está nesse processo da construção. Eu vejo só como exemplo, né? Estou utilizando um exemplo aqui, sim, mas a gente pode botar em outras situações, pode botar em outras... tu vai melhorar um jogador de uma posição e acaba trazendo... tu tem 3 lá, vamos lá, lateral esquerdo tem o A, o B e o C do time. Né? Aí tu traz ali, só que o teu A machucou e aí tu o B, mas o B... Tá, mas tu não tinha antes o fulano, não sei o que, entendeu? Tu entende? Isso acontece quando tu vai lá montar o elenco. E aí, na montagem desse teu elenco, do que tu já tem, aquilo que tu acha que vai ficar, aquilo que tu vai poder trazer, aquilo que tu vai poder construir no próximo ano, muitas vezes pode ter análise também de equívocos, entendeu? Mas então, eu acho que isso diminuiu no decorrer do tempo. Quando o colega aqui, o Emerson, fala que o Alessandro cresceu nesse período, amadureceu, eu vejo nisso. Até na quantidade de foram diminuindo os erros e aumentando o número de acertos. Eu vou correr a bola rapidinho, Barbosa. Tudo isso que nós estamos falando aqui é por causa de 6 minutos. E esses 6 minutos não está na conta do Alessandro Barcelos. É isso aí. Esses 6 minutos está na conta do seu 6 Eduardo minutos Cudê. do Fluminense que está dizendo. É isso aí. Se o Cudê tivesse feito a leitura certíssima, que aos 35 minutos do segundo tempo, nem na várzea tu ataca mais numa semifinal de Libertadores, nem na várzea do Amador, quando eu sou formado, se eu tivesse fechado a casinha, feito o que ele fez no Grenal, teve a humildade para fazer no Grenal depois, o Inter estaria na final da Libertadores. Se nós estivéssemos na final da Libertadores, nós estávamos discutindo política. Nós estávamos discutindo, hoje é a passagem para o Rio, né? Como é que vai ficar, se tu vai, se vai estaria tentando alguma agência que acertasse boleto e não cartão. Exatamente. Né? Você vai de ônibus, vai puxar um carro com os amigos, no feriado aí agora, chegando. A minha leitura que eu faço sobre o Alessandro Barcelos, na questão política dele, errando, acertando, ele teve uma conduta, uma visão administrativa de que precisava trocar o Mano e deu resultado. Deu resultado e chegamos até a semifinal do Campeonato Brasileiro. O que não deu resultado foi o Cudê, que não ajudou o Barcelos. Mas daí eu te digo que não é nem a questão da semifinal. Tudo passa Futebol por aquela teve evolução, o Inter evoluiu. Aí entra aquilo que eu falei no início. Tu soma. O Fluminense está 2 anos jogando junto. O Inter mudou o elenco, mudou o treinador, entendeu? Então, assim, acho que quando chega nesse momento ali dos 6 minutos finais, né, entra tudo isso aí. Entra tudo isso. O próprio Cudê que a gente fala, mas estava treinando o Inter há quantos jogos? Meia dúzia de jogos. O Fernando Diniz conhece o elenco do Fluminense inteiro, entendeu? Assim, já tem o treinado, o trabalho, de tempo. Mudar o treinador no meio do ano e querer resultado no campeonato como brasileiro, que de pontos corridos e de imediatismo, é complicado. Não dá. Não, é difícil, exatamente. Mas foi conseguiu uma Copa ali, que é mata-mata. Os primeiros 10 meses do Guerra, é positivo, é negativo, agrada, não agrada? Tem o lado... tudo que ele construiu, né? Que ele trouxe, jogador e a projeção. Vamos lembrar o torcedor, deixar bem claro. No início do ano, é até mais de 10 meses, porque ele começou em novembro, né? Então ele tem em dezembro. Antes, isso mesmo, antes da virada. Ele tem em dezembro, então ele planejou o 2023 do Grêmio, tem um planejamento financeiro. Era oitavas de final da Copa do Brasil, título gaúcho, oitavas de final da Copa do Brasil e 8º lugar no Campeonato Brasileiro. Porque se pensava que até o 8º daria uma pré-Libertadores pelos números de clubes brasileiros com alto investimento que estariam disputando as competições
que era Libertadores e Copa do Brasil, e o Grêmio sabia que isso não aconteceria. Olha o que aconteceu no futebol brasileiro, que ficou só G6. Esse ano, próximo ano, brasileiro é só 6. Se o Fluminense ganhar, vai ter 7 brasileiro na Libertadores. Vai ser, acho que nos últimos 3 anos vai ser a primeira vez. Mas que depende também da colocação do Fluminense, né? Não, se ele vencer, não importa. Se mantém, entendeu? Então, mas ele daí só se ele estiver fora do... É porque ele ganha uma vaga, né? Ele tem a vaga direta. São 5 vagas para o Brasil. É o São Paulo, os 4... ainda tem o São Paulo. O São Paulo, tá certo. Os 4 primeiros e 2 na Libertadores. Nos outros anos foram mais do que... E daí tem a 8ª e a 9ª, que daí é o campeão da Sul-Americana e do Brasileiro. E da Libertadores. Que foram mais. Que agora enfim, caiu, né? Ou seja, ele pega a Copa do Brasil, ele é campeão na Recopa, a preocupação dele era, até o Diego Souza ficou para poder jogar a Recopa, porque não tinha centroavante. É campeão gaúcho. Copa do Brasil, que era para ficar chegar nas oitavas de final, chegou na semifinal. Então, alcançou 2 etapas a mais da meta planejada, e no Campeonato Brasileiro está no G4. O Renato, quando fala assim, o Grêmio está no G4, que o ano está ruim, não, o ano não está ruim. Analisando dessa forma, sim. Poderia ter sido melhor? Também. Teve uns erros no percurso que eles cometeram por questões, isso eu falo, deixo claro, já falei isso ao vivo várias vezes e já falei pessoalmente, por questões políticas, eles botaram vários jogadores fora, em que hoje o Grêmio poderia não precisaria ter gasto com outros jogadores para repor o jogador que eles mandaram embora. Não, e outra, né? Nesse curto trajeto de gestão do Guerra, ele teve que administrar 2 situações complicadas, que foi a história do joelho do Soares, né, que deu uma repercussão grande. Sim. Aliás, 3 situações, agora que eu lembrei. Foi o Soares, foi a crise do Adriel. Tá, aí a gente começa a entrar nos erros. Exato. E o do Paulo Calef. A gente entra nos erros. Ali foram 3 situações que o presidente teve que tomar decisões. Eu posso enumerar vários outros erros cometidos na gestão. E um deles, gravemente, para a torcida, é Pedro Jeromel. Gravemente. É um erro que está comprometendo o grupo. É isso. Segura. Tu vai deixar para a volta do próximo bloco, porque eu quero saber qual foi o erro em relação ao Jeromel, que agora eu fiquei curioso. Mas deixa eu apresentar para vocês mais uma novidade da Neugbauer, que é o 1891 Supreme. A experiência marcante de 1891, agora nas versões chocolate ao leite e também o chocolate branco prêmio. Todo o sabor marcante da linha, com a textura aquela suave e cremosa. Está na tela para vocês aqui, ó, esse designer retrô do 1891. Uma textura super suave, cremosa, aquela qualidade do tradicional chocolate em uma experiência sofisticada e de muitos sabores. Essas novidades estão disponíveis em barras de 90 gramas e também na versão 9 gramas. Uma dose certa de sabor. Garanta o seu e desfrute essa experiência marcante do 1891 Supreme. Logicamente que eu vou ofertar aqui os nossos convidados com essa maravilha. Normalmente, a gente vai para o intervalo comercial e quando volta, as embalagens já estão vazias. Vamos ver o que vai acontecer aqui Há uma tendência que com o nosso time. Como eu aprendi a comer a sobremesa antes do almoço, eu não almocei ainda. Tu come a sobremesa antes do almoço? Aprendi. Mas isso é algum ritual? Não, é a melhor coisa que tem. Sério? Sério, começa a fazer isso. Por que daí tu come menos na hora do almoço? Não sei. Mas que é bom, é bom. Será que é mais uma dica que eu vou me apegar? Vou devorar isso aqui tudo agora antes de almoçar. Fica aí que eu já volto para fechar o nosso Virando o Jogo. Porra, essa é boa. Superpoder que pode ajudar milhares de crianças com diabetes. É o poder da solidariedade. Adquira sua camiseta da 25ª Corrida para Vencer o Diabetes e seja o herói da história de vida de alguém. Será no dia 12 de novembro, às 10 horas, no Parcão. Mais informações no site icdrs.org.br/corrida. Realização: Instituto da Criança com Diabetes.
Conheça a Thomson, solução gestão de lavanderia, solução rastreabilidade de enxoval no giro, solução controle de ativos, solução rastreabilidade de paciente, solução controle de evasão. Tire seu projeto do papel. www.thomson.com.br. De volta com o nosso Virando o Jogo desta terça-feira para falar do restaurante Santo Antônio, tradição e qualidade da primeira churrascaria do Brasil. Desde 1935, oferecendo o melhor em churrasco e filés. Na Dr. Timóteo 465, terá entrega no 3222-3130. 3222-3130. Ou no site www.restaurantesantoantonio.com.br. Me fala do Jeromel, porque agora eu fiquei curioso. Não, só falando dos erros, né? Só falando dos erros, né? Deixa do Jeromel, então, dar uma segurada. E aí depois o pessoal que está assistindo pode também depois mandar mensagem. Juan Manuel Iturbe. Nada contra a pessoa. A pergunta que eu faço para qualquer torcedor. Ele é melhor com 30 anos... ou ele é pior do que Elias Manuel com 20? Pior que o Elias Manuel. Disparado. Aí tu pega toda aquela... Só coloquei o Elias Manuel. Não, mas não vamos... Então vamos fazer gente, poder entender não vamos falar que... se é melhor ou pior. Tá? Porque tu faz um investimento assim, muito alto em cima de um cara que... É a mesma coisa. Quanto é que tu paga pro YouTube, quanto é que tu pagaria pro Elias? Entendeu? Fez gol no Grenal, cara. O Elias decidiu um gauchão pro Grêmio. E foi escorraçado. Ele foi embora do Grêmio sem ter um ano de profissional. Sem ter um ano de profissional. E a galera toda que é o YouTube, ele tropeça na bola. Ele até faz os treinos bem, porque no treino não tem aquela pegada que tem no jogo. E aí ele consegue treinar melhor, mas vai para um jogo, ele saiu machucado do último jogo que ele fez, os 45 minutos, ele saiu porque ele se lesionou sozinho. Nós tinha que ter uma cultura aqui de divulgar o nome dos caras que trazem esses jogadores. Não. Ó, quem trouxe foi o representante tal, o empresário tal e negociou com o dirigente tal. Não, eu sei até como chegaram. Eu sei até como chegaram no YouTube. Sei todo o detalhe de como chegaram nele e por que ele veio. Mas esse é um erro escrato. Mas a gente está pegando só um de todos que contratados. Não. Cara, tu trouxe o Gustavinho para aposta. Trouxe o André para aposta. O André está dando o resultado agora, mas o Gustavinho não deu resultado. O Gustavinho só joga no sub-20. E ele tem 21 anos. Não rendeu. Estava jogando profissional quando? Não vai. Vai embora. Não vai embora. O Everton Galdino, cara, 25 anos, foi bem, foi baita. Cara, jogou bem no clube que jogou. Pesou a camisa para ele. Ele não é esse cara para jogar no Grêmio. E por que ele joga? Porque ele tem força física e quando o Renato diz para ele, vai lá e marca e destrói. Ele sabe fazer bem. Eu não sei quem esses dias fez uma comparação de que o Galdino está virando uma espécie de Tassiano. Eu escutei essa também. E até faz um certo sentido. Ele era no início, antes do Tassiano sair. Ele era porque ele veio para... O Tassiano foi vendido, não foi? O Renato botou ele... Vendeu. O Renato botou ele de centroavante. O Renato botou o Galdino de centroavante para jogar. Então... mas antes que acabe o nosso tempo, tu acha que acabou o ciclo do Jeromel? Não acabou. Tá, então qualquer um aqui pode falar. Qual foi o erro, então, em relação ao Jeromel? O Grêmio não renovou ainda. Não procurou ele ainda para renovar. Não procurou o Pedro Jeromel para renovar. Ele já deu entrevista dizendo tu acha que isso pode estar incomodando? Que a gente sente e resolve. Não sente e não resolve, não. Não vai ser tão fácil renovar o Jeromel. Entendi. Salário alto, né? Não é só pelo salário alto, é porque tem todo... ele tem clubes interessados no futebol dele. E aí a diretoria não está sabendo administrar isso. Ou senta e resolve agora, mesmo sem saber o que vai ser de 24... O problema é a posição, então, porque a renovação do Kahneman foi um problema também, né? A renovação do Kahneman já é um problema com o empresário.
E aí o Kahneman entrou e disse assim, eu vou ficar e quero renovar. E aceitou a renovação. Ele interviu em cima do empresário. O Jeromel está esperando o empresário. A gente tem um bom relacionamento com o empresário. Tem. O diretor do Grêmio tem um relacionamento muito interessante com o empresário do Jeromel. Mas não chamaram para renovar ainda. Entendi. Schurman, esse é o problema. Para a gente fechar, otimista para amanhã, quem faz os gols, placar, me ajuda. Primeiro convidar a torcida colorada, né? Tá presente no Beira-Rio. Acho que é importante o apoio do torcedor. Ponto positivo, né? 35 mil pessoas para ver Curitiba. E assim, Puxa né? vida. A gente olha, quem estava no estádio, viu toda a zona livre, a parte que é zona livre, lotada, né? Os espaços que apareciam ainda são espaços locados, são outros espaços. O pessoal fala, mas nem com ingresso gratuito lota o estádio. Não, nos locais aonde era aquele ingresso, lotaram. Entendeu? E essa aí, eu acho que a gente tem que frisar essa importância também, né, que a promoção ela ajudou a encher o lugar. Foram mais de 35, né? Então, exatamente. 35 mil e pouco para ver Inter e Curitiba. Eu acho que a gente tem um final de campeonato brasileiro onde a gente precisa pontuar. Por isso. Né? A gente precisa pontuar agora nessa reta final, fazer o maior número de pontos possíveis e ver onde chega. E o torcedor colorado é fundamental, né? A sua presença. E também, né, já ficaram de olho no cenário político nos próximos 3 anos e o futuro do clube e mais tempo está em jogo nesse próximo pleito eleitoral. E vamos lá, vamos ir para frente, vamos para cima com o Inter. E eu tenho certeza aí que nós vamos manter uma base de time para o ano que vem, do nosso treinador, e seguir em frente aí para que o nosso próximo título aí seja jogar o chão em abril já de 2024. Boa. Emerson, quarta-noite não te convida para nada, né? Vai pro jogo. Não, o dia de jogo do Internacional eu estou sempre no Beira-Rio. Eu quero só deixar um recado pro pessoal do Beira-Rio lá do marketing, tá? Aqueles Einstein que estão lá, pra, pelo amor de Deus, é mais um time verde que vai jogar contra o Internacional. Não vão me entrar com fardamento verde de novo. Não, tem gente que vai dizer, não é o fardamento. Não, torcedor na arquibancada quer ver o Internacional de vermelho, calção branco e meia branca. Criaram uma egrégora a favor do Curitiba lá. Time verde dos dois lados. Olha, é horrível de ver aquilo ali. Pelo amor de Deus. O Internacional vai jogar de vermelho, seu uniforme tradicional, e vai ganhar do América. No último domingo, quase infartaram o meu narrador quando o time entrou em campo. Haroldo de Souza quase infartou quando viu o Inter de verde. Um abraço lá para a turma da Rádio Pachola, um abraço para o Mário, pessoal da Hype lá, meus parceiros também. Joia. E volte sempre, né? Não me abandona. Nessa tua ida e vinda, Guaíba, Porto Alegre, se por acaso em algum acostamento na estrada tu vê o cuiabano por lá perdido, diz pra ele voltar aí. Não sei cadê ele. Cadê o cuiabano? Tá bem, treinando. Treinando aonde, cara? Por que ele não joga, cara? Se ele é o melhor que tem. Ele tava machucado, né? Ele tá recuperado agora. Os caras estão de sacanagem. Vamos dar o parabéns pro Barbosa, que passou, se classificou lá com a Rádio Grenal na Copa SEG. Nós estamos aqui tendo. A gente está num pacto lá que a gente não fala nada antes da final. É manter a humildade. Segue o baile. Valeu, gente. Obrigado. Voltamos amanhã com o nosso Virando o Jogo. Aquele abraço. Agora tá fechado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul. Nossa conexão transforma o seu dia a dia.